fazendo aqui? Não, você acha Não, que mas você tem... eu acho que isso é o conjunto da obra. O cara segurou muito tempo Tem pra nenhuma falar hora das que coisas. Não, que você quer que a gente tenha o seu padrão de comportamento. Isso. Não, eu quero que vocês sejam humildes, o que vocês não estão sendo. Vocês estão sendo arrogantes e prepotentes. O Atlético consegue uma temporada de invencibilidade sem perder e vocês continuam batendo, cara. Eu acho isso surreal. Nossa, super legal, né? Olha o surreal, sorriso na cara de quem elogiou demais o Cruzeiro aqui, assim como a mim, né? E agora tá aqui, já pediu desculpa pra torcida do Cruzeiro? Vai pedir desculpa por quê? Ué, mas cadê a humildade, irmão? Mas Você desculpa falou por que ia quê? voar, que ia atropelar todo mundo. Eu acabei de pedir desculpa pro Vitor. Oi, Mick Jagger. Pro Vitor. Então Vitor pede pra Leandro torcida Bage. do Cruzeiro. Mas por pela quê? falsa expectativa criada por você. A falsa expectativa foi criada por mim? Ué, mas ué. Não sei se você tá lembrado, o Valu pode te dar essa declaração com riqueza de detalhes e trazendo talvez as aspas corretas. Mas não fui eu que cheguei no microfone e disse: eu não perderia a final do Campeonato Mineiro como eu não perdi no ano passado. Não fui eu, fui eu. Ah, então a culpa agora não é sua, não. A culpa é do Alexandre Matos. Ele é um dos responsáveis. Não. Tô falando de chegar aqui e falar que o Cruzeiro vai atropelar. Mas não sou eu. Vai passar o a culpa carro. não é minha disso. Não, mas você Então, disse mas isso. você falava, então pô. pede desculpa aí, Eu não senão disse humildão. isso hora nenhuma. Eu Opa! disse que pra mim o Cruzeiro era o quê? grande favorito a ganhar o Campeonato Então, Mineiro. o grande favorito Thiago, vai passar o carro. Thiago, Eu você disse que o fez Cruzeiro até iria passar música o carro. pro Gabigol e pro Dudu, cara. Qual Dentro música eu dos fiz do donos da Gabigol e bola. do Não vou lembrar, Eu mas não quer irritar. Ninguém vai querer lembrar de tão Na verdade, ridículo quem fez que a foi. música foi você, Eu né? fiz pro Pepa. Com Meu Dudu e Gabigol Deus. já pode comemorar, foi o senhor que cantou. Com Gabigol e Dudu e não, com Gabigol. Dudu e Gabigol já pode comemorar. Eu Você cantei sempre essa. cantou isso. Eu cantei essa. simplesmente fui na onda do Everton Guimarães. Eu cantei. Mas o problema não é esse. Mas eu assumo. Mas peraí, mas o HG... Você é benevolente só quando o assunto se refere a planejamento Não, do Atlético. No do Cruzeiro tá tudo certo, né? Não, o planejamento Tá do tudo Cruzeiro certo, tem irmão? erros. Tem erros. Ah, tem erros, mas tá tudo certo. O principal erro foi a demissão do técnico não ter acontecido em dezembro do ano passado. Já falei isso aqui ontem. Meu Deus do céu. Mas, o Cruzeiro ainda, que eu saiba, tem mais 3 competições pra disputar. E ele pode ser campeão de alguma coisa. Sério? É. Ah. Mas parece que já é definitivo. Não ganhou o Mineiro, é o fim do mundo. Baseado no rendimento do Mineiro, é realmente muito promissor nesse momento pro torcedor do Cruzeiro ouvir esse tipo de declaração. Vamos parar pra pensar fato. aqui e raciocinar rapidinho, Valu. Vamos. O que o desempenho do Mineiro diz no decorrer da temporada? Aliás, o que o desempenho dos estaduais dizem no decorrer da temporada? Não, mas a projeção que você gente pode tem, você citar consegue agora. fazer a gente através do pode não estadual. Mas muda tudo. Nosso futebol muda completamente em julho. Sim. Então, assim, não, muda de a gente vai chegar dezembro pra aqui, ó. janeiro muda, né, Thiago? 2020. De dezembro pra janeiro muda, né, Thiago? Óbvio. Pois é. Em 2020, o São Paulo vence... 21. São Paulo vence o Campeonato Paulista depois de 16 anos. Tá. Aí, empolgação. O dirigente de São Paulo, que é o Carlos Belmonte Sobrinho, fala, é Copa do Mundo do São Paulo. São Paulo no Brasileiro, ele troca de técnico, o Renan Crespo é demitido, veio o Rogério Ceni. É um time que, não conseguia render, não conseguia. Cara, o Botafogo no ano passado é um time que não chega nem nas semifinais do Carioca e é campeão brasileiro e da Libertadores. O Botafogo de 2023 é um time que não chega nem às semifinais do Carioca e vai pra Libertadores liderando boa parte do Campeonato Brasileiro. Então, assim, cara, eu acho realmente que os estaduais não dizem nada. Absolutamente nada. E eu respeito a sua opinião a respeito. Vamos colocar à parte o resultado esportivo, a taça dos campeonatos estaduais, principalmente do Mineiro, que é ruim, tá? Não vou colocar aqui nem em jogo, mas diante de um calendário tão apertado, tão exigente, esse ano, especialmente mais ainda por conta do Super Mundial, você não acha, não é predicado de nada, mas você não acha interessante um time ao término do campeonato estadual ter pelo menos um esboço de time, feito o Atlético tem hoje, o Cruzeiro não tem absolutamente. Era interessante. É essa que é a questão, Thiago. Não Só é a que questão se o vamos parar Cruzeiro pra pensar duas ganharia coisas o Campeonato importantes Mineiro. e que serão importantes essa pro questão. Cruzeiro nessa O Cruzeiro temporada. não tem absoluta. O Cruzeiro ontem foi descanso, né, para os atletas. Hoje é o primeiro dia de treino desses vários que o Leonardo Jardim vai ter, provavelmente outras sessões também. O descanso, ele faz parte da rotina também dos jogadores. Você tem noção que o Cruzeiro está saindo hoje do ponto zero, dia 25 de fevereiro? O Cruzeiro vai ter quanto sem tempo nada até de a estreia dele no Brasileiro? O Cruzeiro 34. tem 34 dias. O Cruzeiro vai ter 34 dias de uma nova pré-temporada. Aliás, é o tempo ideal muito da mais que pré-temporada. A máquina Esse é o tempo resetou ideal da completamente, pré-temporada. Thiago. Depois o Cruzeiro tem mais quantos dias de paralisação do Super Mundial de Clubes? Aí a gente tem que ver, Aí aí eu tenho que olhar datas de cabeça agora, Mas eu não deve vou ser saber te falar. algo próximo, eu imagino Eu que acho seja que são algo 20 próximo dias, de não? 20 a 30 dias. Que é normalmente o que dura uma competição desse porte. Cara, o Cruzeiro vai ter 60 dias durante essa temporada ainda pra corrigir
qualquer erro de planejamento. Mas talvez não Então, seja o Thiago, suficiente, Thiago. O futebol... 60 dias? Não, eu aí- acho que são suficientes. Aí, se não for o suficiente, a gente põe na conta do Leonardo Jardim, demite ele de novo e segue as mesmas É coisas que tudo vai acontecendo. depender, porque agora o Cruzeiro E, tá Thiago? buscando reforços a pedido dele. Então, Isso. O Cruzeiro vai entregar pra ele um elenco diferente do Isso, mas do a gente ele tem que lembrar hoje. que o ideal não é um elenco talvez ideal. Ele vai aproveitar uma subjanela. E aí Você é uma concorda situação comigo? que Cruzeiro e Léo Jardim tem que ter em mente. E aí vamos lá. Trouxe o Léo Jardim, deu errado, eu seguraria. Pelo menos até o fim desse ano. Ah, ele tem contrato até o dezembro do ano que vem. Cara, você não faz um movimento desse porte, trazendo um treinador com a bagagem que ele tem, com o estudo e conhecimento que ele tem em relação ao Mas futebol. a direção de futebol já fez E movimentos buscando, piores, né? e Mais buscando errados. nomes Então, para esse treinador. Eu também não me concordo. surpreende. Eu acho que o principal erro da gestão de futebol foi o do Diniz, inclusive. Não, mas e E trazer, aí o, você segura o trazer Diniz? o Diniz em meio a uma quarta de final de Sul-Americana, 25 de setembro, sabendo que ele é um técnico que precisa, ele não Cara, eu não alcança, sei se esse ele foi não o grande alcança. problema. Claro que é um dos problemas, inclusive tem vários Lá problemas. atrás eu também traria o Diniz. Eu não teria mantido pra esse ano. Eu também traria, Thiago, mas vamos lá. Você não pode trazer o Diniz 25 de setembro na metade de uma perna de quartas de final de Sul-Americana, porque o Seabra havia jogado lá no Paraguai e ganhou do Libertad 2-0. O Diniz estreia contra o Libertad aqui no Mineirão. Você tem, então, uma partida de volta nas quartas de final da Sul-Americana, onde você praticamente encaminhou muito bem a classificação às semifinais Com outro e 10 rodadas de campeonato brasileiro. O que eu tô dizendo é que a gente concorda que o campeonato brasileiro, o futebol brasileiro, ele não dá muito tempo para as pessoas. Mas eu não posso te contratar em meio a esse cenário e você não ter objetivo nenhum para me entregar, correto? A gente Mas concorda. ele tinha um objetivo. Qual o objetivo? A classificação do Cruzeiro para Libertadores. Ele entregou? Não entregou. O que justifica a permanência dele, então? Então por isso é o erro. Não, mas já vem antes. Cara, o Cruzeiro, quando soube que já era muito difícil a classificação, já falava em demissão. Eu acho que o Cruzeiro não teve, naquele momento em que o Diniz fez um desabafo pós-jogo contra o Juventude, a coragem de manter o que ele tinha. Só que os problemas planejado vêm pra de antes, 2025. Thiago. Com o próprio Fernando Seabra, o Cruzeiro entra em declínio a partir de agosto. Mas faltava e o elenco. departamento... Não Ele olhava pro banco, ele não tinha um elenco bom à não faltava. disposição. Já era Thiago, janela, primeira agosto já é janela. depois da janela. Cara, ele olhava pro banco, ele tinha um gasolina na lateral direita. Não, Thiago, você mas tá ele já pegando tinha uma... grandes nomes, Thiago, você tá pegando um Não é- exemplo. Não é só um exemplo. Pegando um Não, exemplo. poxa, gente, peraí. Não é um exemplo. Não, peraí Se mesmo. você Mas vamos perde, lá. se você Então vamos lá. perdesse lá, vamos lá. Mateuzinho, o Wallace, Ah. Lautaro, Jonathan Jesus, Peralta, Matheus Henrique, Barreal. o Wallace, Caio Jorge, Lautaro e tá faltando mais Chegaram um. quando? Eles chegaram quando? Esses 7 chegaram em julho. Julho, né? Junho. Chegaram em julho. E a gente falava E a gente que falava não de é problemas no elenco, de desequilíbrio no elenco do Cruzeiro. Sim, que não era possível. Naquele problema, mas, naquele momento. mas eu concordava que não era possível. Aquela janela, eu falei isso repetidas vezes, não era possível uma janela resolver todos os desequilíbrios do Cruzeiro. Você falava de pelo menos umas 3 janelas. Isso, não é esse o meu ponto, Thiago. O meu ponto é que o elenco, ele acabou se desvirtuando, primeiramente, do trabalho do Seabra e não se conectou ao trabalho do Diniz e segue não se conectando. Mas isso quando você é um tira o dever Seabra do e quer uma departamento de ruptura- futebol nós conseguir concordamos. detectar. Não, eu só discordo da questão em relação ao Diniz ser contratado lá atrás ter sido um erro. Não, Porque eu não os acho caras que queriam foi um uma erro. ruptura, uma ruptura de trabalho. Não, Thiago, eu não acho que foi erro. O Seabra não cai injustamente como muitos tentam vender o discurso. Também acho que não. A questão é, ele não alcançou o que era pra ser feito. A gente tá junto nessa. 9 de dezembro tem que ser o último dia do Fernando E esse Diniz. é o grande erro da gestão pra mim. É um dos pra mim. Pra porque mim é o grande. Porque você pega jogadores Não, é que claro da que tem primeira outros janela erros. ainda, quem joga hoje de fato no Cruzeiro é o Jonathan Jesus e o Matheus Henrique e o Caio Jorge. Sim. O Lautaro. A gente não sabe. Fisicamente muito mal. O Peralta não tava no banco no último jogo do Cruzeiro Então, contra o América. E Ele custou 3 milhões de dólares. Mas aí tem alguns pontos que eu pelo menos vejo Tudo assim. bem. Por exemplo, se o Júnior Santos não der certo no Atlético, eu não trataria como um erro, tá? Eu não trataria como um erro da gestão. É um problema. Eu concordo. que aconteceu. Caso o Wallace não aconteça. O não- Wallace, por exemplo, eu não consigo tratar como Também erro. não. Era o Senão- cara que vinha da Europa como um maior ladrão de bola do Concordo futebol. com você. Os números Então, eram só Só tô falando excepcionais. do que... Eu não posso Agora, olhar o Peralta eu já O tenho Peralta é uma direito. aposta que eu acho que talvez Muito não cara. tenha sido válida. É, Eu não ainda conhecia. não virou. Eu tinha referências, mas não O conhecia. Jonathan não posso Jesus dizer. já se provou. O Lautaro é outro que eu também não trato como erro. Uma enorme interrogação. Mas é um jogador que veio de forma barata. O próprio Cássio, O Lautaro grande ficou goleiro. Mas não foi contratado para ser titulado. É pra O compor Lautaro elenco. foi contratado por $2 milhões. Eu não trato como erro. Agora, Então, aí eu quando, olho- quando você olha o Lautaro por 2 e o Peralta por 3, você vê que foi um erro. Então, o Peralta sim.
O Peralta. Agora podemos voltar para o momento atual e a gente pensar como que o Cruzeiro vai fazer para melhorar tudo isso, que esses erros já aconteceram, as janelas foram feitas e hoje o treinador, logo depois da partida contra o América, ele fala que ainda existem lacunas dentro dessa equipe e que já conversou com a diretoria e precisa ter recomposição de peças importantes para essa equipe do Cruzeiro, para ela realmente funcionar. Vai fazer isso funcionar até chegar o jogo do dia 29, né? 29 de março. Aliás, não tem ainda a data, mas provavelmente 29. Que tipo de peça está faltando no elenco do Cruzeiro, num elenco tão glamouroso? Eu posso falar que o elenco do Cruzeiro é um elenco glamouroso, é um elenco cheio de grandes nomes. Mas eu acho que tá meio nítido que tá faltando no Cruzeiro. Deixa eu só pedir like aqui, antes da gente seguir nessa resenha. Você que tá... A gente tá com uma grande audiência aqui, então pedir para quem tá ligado, dê um like aí, que é importante demais. Muito, muito importante. Então só dá um toquezinho no joinha aí, que a gente agradece de coração e mais uma vez, muito obrigado pela grande audiência. Só uma coisa, pegando uma carona no que o Elton tá dizendo. Eu entendo que o Léo Jardim, obviamente, ele chega e ele vê tudo que está acontecendo, ele pega todos os números e não é uma coisa com base, mais uma vez destacando, no empirismo, né? Ele tem os números, ele tem todos os levantamentos feitos de cada atleta, de cada setor e tal, e ele pede um goleiro, cara. Exato. Ele pede um goleiro. Isso não te assusta? Mas você acha o Cássio isso me assusta, por exemplo? Me assusta. O Cássio não era um erro. Não acho. E eu nem acho agora. E o meu questionamento, inclusive, aqui, eu sei que serei talvez voto vencido, meu questionamento é, de repente, pelo fato do time não estar encaixado, muito exposto, porque falta organização, começamos a questionar, e com razão, um ataque que não mete medo em ninguém, um meio que não cria, os laterais começaram a ser muito questionados, a defesa exposta e o Cássio tá pagando o pato. E até o goleiro, exatamente. Não, o Cássio não tá pagando o pato, assim, é porque são coisas... Eu acho que o Cássio tá mal. O Cássio, o Cruzeiro precisa ir pro mercado buscar um goleiro? Eu não acho. Meu Deus do céu. Se o Leonardo Jardim acha... Rafael Cabral tá rindo de vocês, mano. Se o Leonardo Jardim acha, o Cruzeiro está já atrás de um goleiro, e eu acho que o Leonardo Jardim, nesse momento, ele tem que ter total autonomia e voz. A voz mais ouvida do departamento de futebol nesse momento tem que ser do Leonardo Jardim. É apenas o que eu penso. Não, eu porque também já tô de foram acordo. cometidos vários erros. O Cássio, ele não conseguiu ser ainda, não estamos colocando só na conta dele, outros jogadores estão em dificuldades técnicas também no Cruzeiro. Quais? O William, o Marlon está em dificuldade. Mas precisa buscar então mais dois laterais. Não é o que eu estou dizendo. Pois é, mas o Cássio tem que buscar um goleiro, as laterais estão. É porque você não consegue, assim, não sei se você sabe, a gente não consegue trocar todos os jogadores eu tô cansado de saber, então, é por isso meu questionamento. Mas tá caminhando pra isso. Você questiona as laterais e fala, não, mas tudo bem, e o Cássio tem que trazer outro goleiro. Quem sabe é o Leonardo Jardim. Eu tô falando em cima do que você está dizendo, tá bom, mas você também pode questionar. Tá, então eu vou ser mais claro. Se o Leonardo Jardim pedir 10 jogadores nessa subjanela, o Cruzeiro tem que se esforçar para trazer 10 jogadores, seja goleiro, lateral direito, lateral esquerdo. Aí, o William Marlon não dá mais. Guarda o William Marlon não dá esse corte aí, viu, Daniel? O William Marlon não tem a menor condição mais. E guarda esses cortes aí. Podem achar o que vocês... Se o Léo Jardim pedir 10 jogadores, o Valu tá dizendo que a direção tem que ir lá e buscar 10 jogadores. Não, ela tem que se esforçar. 16... Quantos jogadores Mas aí não é culpa... trouxe? 17. Aí não é culpa do Leonardo. Mais 10. Então, 27 contratações. Só escancara a incompetência do departamento de futebol em trazer 17 e o técnico chegar e enxergar um elenco desequilibrado. E aí ele vai, pede jogador e daí não encaixa, a culpa vai continuar sendo... Peraí, pessoal, o exercício que você está fazendo é muito difícil. Ô, Everton. Ou então não traz, deixa ele, daqui a pouco demite ele no Brasileiro. Também não vai resolver. Não, tá partindo da sua cabeça, eu não disse isso. Não. Desculpa, peraí. Eu elogiei aqui uma fala do Leonardo Jardim quando ele chegou ao Cruzeiro, que fala, eu vou me adaptar ao elenco que tem. O que mudou nos últimos 10 dias? Isso é pura ilusão que você está falando, Elton. Ele falou. Ele vai se adaptar, mas vai fazer os pedidos dele. Mas peraí, o que mudou para ele, o que mudou dele se adaptar ao ele elenco precisa no de primeiro valorizar momento? o elenco que ele vai trabalhar. Isso não quer dizer que ele não entenda que aí ele vai fechar agora? Não, ele não está desvalorizando. Ele está querendo que as carências que ele detectou
sejam colocadas, sejam sanadas pelo departamento de futebol. E tem Nenhum algumas carências técnico, nítidas. nenhum técnico As duas trabalha laterais só do gol são carências. com um time... Você acha com carência elenco- o gol? Hoje sim. Porra. Hoje o Cássio tá mal, gente. Eu gosto do Cássio também, mas É ele só, tá mal. é só, E aí eu repito é a só pergunta pegar que o que eu fiz pro aconteceu Valu. na final da Sul-Americana. Hã? Beleza, então eu vou pegar a pergunta que eu fiz pro Balu, vou repetir pra você. Você falou que tem carências nas laterais e no gol. Sim. Então ele pediu um goleiro. E você Sim. tá de acordo. Então Sim. você tá de acordo que o Cruzeiro tem que trazer 2 laterais também. Não, eu tô de acordo que o William e o Marlon tem que sumir hoje do Cruzeiro. Ah, tá. Eles não então, podem então ficar. tem que trazer 2 laterais. Eles não podem. Sim. Né? Então tudo bem. Eu acho que os dois não podem ficar. Agora não tem você mais foi como. claro. Não tem o menor Claro. clima, mas não tem o menor clima As pros pessoas caras estão ficarem. errando no departamento Cara, de futebol há 10 O meses. que você no acha da Cruzeiro, avaliação gente. do colega? Eu aqui? acho que os dois Eu acho que tem que bons ficar na laterais, mão mas do hoje Leonardo não dá Jardim. mais. Hoje não dá mais. É o que eu acho. Hoje não eu dá acho mais que ele pros dois. tem... Então eu vou te dizer que, pela informação que recebi aqui, o William fica. O Marlon não sei. Tá bom. Mas o William fica. Aí já é uma então questão o do Léo Leonardo Jardim Jardim. avaliou. Ponto. Então, pois é. E o jovem, o mancebo aqui, acabou de dizer que não, que tem que sair. Tem que vazar do Cruzeiro os Mas dois tem que laterais. vazar mesmo, tá Beleza. jogando nada. Tá Beleza. jogando nada, você quer que Então fique? você apoia o Léo Fique Jardim pra quê? pedindo um Pra goleiro, atrapalhar? mas não apoia quando ele diz pro jogador ficar, é aquele que você quer que saia. Ah, Thiago, para, deixa eu chamar o trânsito aqui, meu. Na boa. Na boa, eu não Você dou acha conta que o William não, tem cara. que ser titular do Tem hora que me Cruzeiro? dá vontade, sinceramente. Que loucura, cara. Sabe Que aquele loucura. negócio que tem lá na Lagoa da Que Pampulha, assim, loucura, tipo tá assistindo o jogo vendado. sabe, tipo uma fonte assim, ó. Tem uma santa lá. Pois dá vontade de chegar lá e me atirar de cabeça, cara. Ah, ninguém tem paciência pra isso não. Trânsito com Guilherme Lara, voltamos já. Seu caminho.